Fala pessoal, bem-vindos a mais um Rapinas Insider. Eu sou o Guilherme e dessa vez, Pandemônio. A gente veio aqui para falar um pouco sobre o caos que foi essa última semana para os torcedores do Seahawks. DK Metcalf pedindo troca, Tyler Lockett sendo cortado e finalmente, a troca de Geno Smith. Sexta-feira de noite, quando ninguém esperava, Geno Smith foi trocado para o Las Vegas Raiders por uma escolha de terceira rodada. E aqui a gente vai analisar um pouco a troca e ver quais são as opções da gente para o futuro na posição de quarterback e o que o Seahawks vai fazer daqui para frente. Antes de tudo, sempre lembrar, deixa seu like, curta o vídeo, compartilhe e mande para os amigos, que a gente está sempre voltando aqui com mais conteúdo para vocês. Então vamos lá. Troca de Geno Smith. Respirar fundo porque é um assunto bastante complexo. A troca em si eu não achei ruim. Ela é isolada, Principalmente considerando o que saiu depois. Geno Smith queria um contrato da faixa dos 45 milhões. Seattle estava disposto a pagar 35. 10 milhões de diferença é bastante coisa. E a partir daí, o jogador pediu troca, Ele pediu para ser trocado para conseguir um contrato novo. Eu acho que Seattle foi bem trocando ele. Você não paga, eu não pagaria mais que 45 milhões para mais de 35 milhões para Geno Smith. Hoje é um quarterback na média. Então você vai perder ele de graça, então você troca ele e consegue alguma coisa em troca, em vez de deixar ele sair livre depois da próxima temporada, Então eu acho que em si o movimento foi bom, isoladamente, se a gente considerar só ele. O problema é o que vem depois, O que a gente vai fazer agora? Nesse momento, o único quarterback do roster de Seattle Seahawks é Sam Howell. Me fugiu o nome dele por um momento. Sam Howell não tem condição de ser titular. Ano passado ele entrou em alguns momentos e foi péssimo. Ele perdeu a batalha, no training camp para Geno Smith. E foi péssimo quando entrou. Então ele não vai ser o nosso QB. Muito se fala de Sam Darnold. Eu não gosto da alternativa Sam Darnold. Primeiro porque ele vai demandar um dinheiro. Nem que seja esses 35 milhões. Todo mundo fala que o mercado dele não está tão alto assim. Que ele não vai receber tanto quanto as pessoas acham. Porém, é ainda bastante dinheiro para ser comprometido em um QB tão na média como o Geno Smith. Eu não acho que ele vai transformar no seu ataque. E ele tem o risco de ser bom demais e levar a gente para um bom demais no sentido dele levar a gente para uma temporada de 9, 10 vitórias de novo. E aí a gente não consegue reconstruir, continua no limbo, O tão famoso limbo que tanto já se fala há muito tempo aqui. Então eu não gosto da alternativa Sam Darnold por causa disso. Sem falar que há reportes que vários times procuraram ele, então pode entrar um leilão e pode ser muito, muito caro. Que não faz sentido para mim, o Seattle, gastar dinheiro nisso. Russell Wilson. Próximo, Próximo elefante na sala, Russell Wilson. Sentimentalmente, ficaria muito feliz. Russell, meu maior ídolo no futebol americano, deve ser de muitas pessoas que estão aqui também. Formou uma geração inteira de torcedores do Seattle Seahawks. Mas sendo analista, olhando pelo racionalmente, não faz sentido nenhum. Ele não encaixaria no ataque, seria um desastre. Talvez só mancharia o capítulo dele no Seahawks. Deixa ele jogar mais um tempo aí, depois ele assina aqueles contratos de um dia e se aposenta como Hawk e tá tudo certo. Não é mesmo? E então eu procuraria outra alternativa. Pessoalmente eu gosto muito de Justin Fields. Eu acho que foi um QB jovem. Não que eu esteja muito alto, eu acho que Fields pode crescer, mas eu acho um QB jovem, com um bom potencial. Tem teto ainda, para crescer. E se ele for ruim, vai ser muito ruim. A gente vai ter uma escolha alta no próximo ano. Eu gosto da alternativa Fields e ele passa uma mensagem, Fields,
que a diretoria ainda busca lutar. Porque, por exemplo, se você contratar um cara como Gardner Minshew, você está basicamente admitindo para os seus jogadores que estão tancando, né? Isso não é bom. No vestiário você falar, não, a gente não quer ganhar não, a gente vai com Gardner Minshew de quarterback. Isso não é bom para ele, para dentro do vestiário. Então eu gosto da alternativa Fields. Nesse momento é a minha alternativa preferida. Eu vi outras pessoas também especulando Joe Milton, esse quarterback de Tennessee, que foi draftado pelos Patriots no passado. Também pode ser, assim, não sei, dentro da troca de DK Metcalf. Ele foi uma escolha de 7ª rodada. Um quarterback com um braço extremamente forte. Tem um canhão no braço, porém cru. Então eu gosto de 7ª rodada. Sei lá, paga aí uma sexta nele e vê o que é que tem. Então eu gosto das alternativas de QBs mais jovens, mas com um piso mais baixo do que Darnold, porém um teto mais alto. E de novo, se tudo der errado, vamos pro draft e vamos um QB novo e é isso, a gente tem que se reconstruir. O problema de se reconstruir é que ele pode dar muito bom ou muito ruim, né? Você tem um exemplo dos Texans, pós Deshaun Watson, trocaram Deshaun Watson e num draft pegaram Stroud e Will Anderson e viraram a franquia de cabeça para baixo, né? Agora eles são um time bom. Tem o caso dos Dolphins, que não deu certo. Eles pegaram Tua, mas Tua não foi isso. Então, você tem que confiar no front office para fazer isso. Eu confio em John Schneider para reconstruir o time? Absolutamente não. Eu não acho que a visão dele, por todo o histórico de movimentos, né, que ele fez até agora, esteja correta para isso. Espero estar enganado, espero que ele cale a minha boca, mas eu não gosto dos movimentos que ele fez até aqui. Então a gente precisa ter fé. Ele não vai ser demitido agora, a gente precisa ter fé. E um ponto crucial para isso é a troca de DK Metcalf, né? A gente precisa conseguir uma boa troca. Uma escolha de primeira rodada pelo menos, né? Tava se especulando que o preço seria uma escolha de primeira, uma de terceira. Eu acho que uma escolha ali da 18 para trás de primeira rodada tá bom. Até o começo da segunda, né? As 5 primeiras da segunda, eu acho que é o que a gente consegue por ele. A gente pode usar esse ano para fortalecer o time. Talvez a gente pegar uma escolha do ano que vem, não seja ruim. O draft do ano que vem deve ser melhor em quarterbacks do que o draft desse ano, que é meio fraco. Então a gente pode acumular capital de draft por ano que vem. E falando sobre draft, né? Tem o draft desse ano. Eu não pegaria. Ken Ward não vai sobrar pra gente, né? Que deve ser o primeiro QB selecionado. Eu não pegaria o Shadon Sanders, porque eu tenho sérios problemas com a personalidade dele. Eu não sei como ele conseguiria se comportar em um ambiente de NFL. Procura aí, vá no Twitter, no X, procure Shadon Sanders e tudo que você vai achar sobre ele. Ele sendo extremamente arrogante. Então, eu não sei se eu pegaria ele por problemas de caráter mesmo. Mas o outro quarterback, né, que está muito cotado, o Jackson Dart, eu não pegaria ele na primeira rodada, nem o Jalen Milroe. O Milroe eu pegaria a partir da segunda, eu gosto dele, pelo teto alto, simplesmente pelo teto alto. Segunda ou terceira eu apostaria. Então você pode ter uma aposta como Darnold e Milroe, o Fields e Milroe, faria até mais sentido pro esquema, né? Seriam dois QBs que correm muito atléticos, que correm muito com a bola. Teria um titular e um reserva dignos. De novo, se der errado, próximo ano pro draft. Então, para terminar, o vídeo já tá ficando longo. A gente precisa arrumar uma boa troca pro DK. Eu não vejo sentido dele ficar agora. Mesmo se a gente contratar Sandarnold, a gente tem que saber quem vai ser o titular. A gente tem que arrumar um titular. Mesmo que a gente escolha outra
no draft. A gente precisa de um titular. Alguém que chegue com o status de ser minimamente alguém com experiência de titular para dar uma tranquilidade para dentro do elenco. Então, é isso. Segunda-feira vem aí, a Free Agency vai abrir. Free Agency abre na quarta, né, oficialmente, mas desde a segunda as negociações já acontecem, vão ser um período de fortes emoções. Seattle tem muito dinheiro para gastar, não sei se vai gastar tudo do cap, mas aguenta o coração que vem emoções. Veremos um drama, né? Estamos vivendo um drama. Bom, é isso, pessoal. Obrigado. Estamos aqui. Como eu disse, a Free Agent tá chegando. Vai ter vídeo com certeza aqui. É meu, do João, do Ale, repercutindo a Free Agency. Já já tem draft. E aí finalmente a gente pode respirar um pouco e acalmar as emoções. Mas é isso. Valeu. Até a próxima.